tomar os seus assentos, meus irmãos, para a glória de Deus. Convido os irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo de número 5. Nós faremos a leitura do verso 18 até o verso de número 24. Gênesis capítulo 5, do verso 18 até o verso de número 24. E nós vamos estar meditando na palavra do Senhor nessa manhã. A gente está estudando o livro de Gênesis todo esse ano aqui de 2022, e hoje nós vamos falar de um dos personagens mais interessantes do livro de Gênesis, um camarada chamado Enoque. Todos os irmãos encontraram? A Escritura Sagrada diz assim: e viveu Jered 162 anos, e gerou a Enoque. E viveu Jered, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias dele 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, todos nós conhecemos pessoas que parecem que andam mais pertinho de Deus. A gente observa suas vidas e a gente vê ou numa fé sobrenatural que elas têm, ou num coração que não cabe no peito, ou no serviço abnegado na obra de Deus. A gente observa que tem pessoas que parece que elas têm uma vida mais estreita com o Senhor. E isso é uma realidade, é possível. Tanto é que a Escritura ampara a possibilidade de alguém ser capaz de viver uma vida além dos limites da piedade, ser mais do que piedoso, ter de fato intimidade com Deus. É importante a gente observar que essa é uma realidade bíblica, uma vez que a Bíblia é a fonte inesgotável que a gente consulta. Dentro de Gênesis, a gente tem uma pancada de micro-registros de personagens que andaram na presença de Deus, e um deles, o mais enigmático de todos, é Enoque. Esse Enoque aqui é um dos 3 Enoques que são mencionados em Gênesis. Nós temos o filho de Caim, que se chamava Enoque, nós temos esse aqui que é o filho de Jered, e nós temos o Enoque, filho de Rubem, que foi um dos filhos de Jacó. Esse aqui, contudo, vai ser o assunto nosso da manhã, e ele nos traz um desafio de que nós podemos, se desejarmos isso de todo o nosso coração, vivermos uma vida de intimidade com Deus. Eu acredito que esse seja o desejo de cada um de nós. Quantos querem ter intimidade com Deus aqui? Glorifique o nome do Senhor Jesus. Escondido na linhagem de Sete, esse Enoque aqui é um personagem cuja história brilha em meio à genealogia que ele é apresentada. Se os irmãos lerem Gênesis 5, vocês vão ver uma sucessão de uma expressão que acontece várias vezes no livro. É apresentado o nome do personagem, depois fala que esse personagem viveu tantos anos, até gerar o seu primeiro filho, depois fala com quantos anos ele morreu, e lembra que esse personagem gerou filhos e filhas. Em todo capítulo 5, você vai encontrar isso. Mas quando chega na história de Enoque, a narrativa muda radicalmente. É como um brilho de luz que acontece lá dentro, é um convite radioso que Deus faz, para que aqueles que estão lendo o livro de Gênesis aceitem o desafio de andar mais próximo de Deus. Enoque nos mostra isso. Como nós já lemos, ele era filho de Jered, que teve ele ao completar 162 anos. Os irmãos veem que, pensando biblicamente falando, não importa a idade que você tem, dá tempo de você casar ainda. Louvado seja Deus. Com 162 anos, a gente tem aqui Jered dando luz a um filho, por nome de Enoque. Só que quando Enoque cresce, amadurece, se casa, ele vai ter o seu primeiro filho com 65 anos. Olha só, irmãos, 65 anos, e ele tem Enoque, o seu primeiro filho. Isso é algo muito peculiar em Gênesis 5. Os demais personagens, quase todos tiveram filhos bem mais idosos. Mas parece que havia um senso de urgência em Enoque por gerar um filho. E ele, com 65 anos, dá à luz um rapaz chamado Matusalém, que é um personagem que a gente usa muito ele para fazer piada, em escola, por exemplo. O professor velho, a diretora que é mais velha, a gente chama ela de Matusalém, porque é o homem que na Bíblia viveu mais anos.
E quando nasce o seu filho, a Bíblia fala que acontece uma mudança radical na atitude de Enoque com Deus. E ele começa, depois do nascimento do seu filho, a andar com Deus, a desejar intimidade com Deus. O fato foi que ele persistiu nesse procedimento de intimidade por extensos 300 anos, sem falhar. Por 300 anos, ele andou na presença de Deus. E a Bíblia fala que com ele aconteceu uma coisa inédita até então na história da humanidade. As portas do céu não foram abertas para ele, porque o próprio Deus o tomou para si. Esse não vai ver a morte, porque eu me agradei demais dele e eu vou levá-lo diretamente para a minha presença. Isso foi confirmado no livro de Hebreus. Se você puder abrir a sua Bíblia, por gentileza, em Hebreus capítulo 11, versículo 5, a gente vai ver que Gênesis não é uma linguagem figurada ao falar que Deus o tomou para si, mencionando a morte. Mas de fato ele foi trasladado, uma coisa que só aconteceu uma outra vez em toda a Bíblia Sagrada. Eu vou mencionar isso rapidamente aqui depois. Hebreus capítulo 11, versículo 5, nós vemos que a fé que Enoque tinha em Deus era tão forte, tão frutífera, tão operosa, que levou ele a decidir andar com Deus, agradando a Deus com isso. Hebreus 11, 5, a Escritura diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Deus se agradou tanto de Enoque, foi uma comunhão tão forte que os dois tinham, que o próprio Deus tomou Enoque para estar diante da sua presença. Nessa vida profunda que Enoque viveu, a Bíblia nos mostra que Deus compartilhou com ele visões espirituais e palavras inspiradas que ele proferiu na sua geração. Se você puder abrir a sua Bíblia em Judas, no versículo 14 e 15, você vai ver que além de Enoque ter sido um homem piedoso da linhagem de Sete, e além de ter sido um homem que andou com Deus, ele também foi, biblicamente, um profeta de Deus. Judas, versículo 14 e o versículo de número 15. É muito interessante que esse texto foi tirado de um livro apócrifo, chamado Livro de Enoque. Enoque era tido pelos israelitas como um grande profeta, e nesse tempo em que a Bíblia foi escrita, muita literatura não inspirada pelo Espírito Santo, não canônica, foi escrita. O livro de Enoque é um deles. Eu tive o privilégio de ler trechos desse livro, ele está disponível na internet, para quem for maduro para fazer a consulta, entendendo que ele não é palavra de Deus, ele é escrito apócrifo, não inspirado. Mas desse livro, Judas selecionou 2 versos e trouxe aqui como um lembrete para nós de que esse homem Enoque foi de fato um profeta de Deus. Versículo 14 e versículo 15, a Escritura Sagrada diz assim: e destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos, e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. A marca da vida de Enoque foi a piedade. Então ele profetiza contra a impiedade, convidando homens e mulheres a se arrependerem dos seus pecados e crerem no Senhor de todo o coração. Essas são as palavras para nós aqui também. Nós precisamos, pela graça de Deus, deixar a impiedade de lado e decidimos de todo o coração andarmos na presença daquele que nos comprou com seu sangue precioso. Louvado seja Deus. Mas há algo muito interessante na vida de Enoque, e talvez esse seja o cerne do texto que foi deixado para nós em Gênesis. Aconteceu um marco divisivo na vida dele. Todos nós que estamos aqui temos lembranças muito vivas na mente de coisas que a gente viveu e que nos marcaram para sempre. Vou fazer uma pergunta aqui para todos vocês, genérica. Reflita. Você tem uma memória muito viva de algo muito bom que aconteceu na sua vida? Em algum momento da sua trajetória? Quem tem? Levanta a mão. Eu tenho
Vou falar um exemplo, né? Foi a minha lembrança dessa semana, o nascimento da minha filha, da Alícia. Foi o dia que eu entendi o que era amor incondicional. Porque aquela coisinha não tinha feito nada para merecer o meu amor, mas o simples fato dela existir fez o meu coração ficar apaixonado por ela. Aquele foi um marco, eu nunca me esqueço. E talvez você também tenha memórias tristes de coisas ruins que você passou. Frustrações, pecados, traumas pessoais, fracassos, sonhos que foram abortados, interrompidos. Todos nós somos marcados por situações, sejam boas ou ruins, que se tornam marcos na nossa vida. O antes e depois nosso está naquele ponto ali. E isso aconteceu com Enoque também. Em Gênesis capítulo 5, versículo 22, a Escritura fala claramente que ele passou a andar com Deus, depois que o seu filho Matusalém nasceu. Eu vou reler o versículo. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. Por alguma razão, irmãos, a chegada daquele menino abalou o mundo de Enoque. Nós não sabemos dizer se algum fato próximo ao nascimento fez com que Enoque desse o nome que deu ao seu filho. Mas Matusalém tem no nome uma mensagem muito poderosa. Matusalém significa, na sua tradução possível, a sua morte trará o juízo. Enoque, quando viu o seu filho nascer, ele teve um vislumbre claro de que Deus era justo e de que a sua sociedade caminhava no pecado e que aquilo desagradava a Deus, e por conta disso, ele deixou no nome do seu filho uma mensagem dizendo: o juízo de Deus vem, a morte do meu filho, quando ele morrer, vai ser o sinal de que o juízo de Deus está chegando. E de fato Matusalém morre às vésperas do dilúvio, quando Deus condena a terra com as águas e protege o seu povo escolhido numa arca. A chegada de Matusalém abalou o mundo de Enoque. Enoque viu algo sobrenatural que estava para acontecer, e aquilo marcou o coração dele. Deus sabe, irmão, qual isco utilizar quando quer nos atrair. Você sabia disso? Muitas vezes, Deus manda a nós situações para poder quebrar a nossa apatia. Quem aqui já se sentiu apático em algum momento na sua caminhada cristã, além do pastor Sérgio? Tem hora que tudo perde o gosto, perde o sabor. Eu não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de Deus, não quero mais saber de orar, não quero mais cumprir o meu chamado. E quando isso acontece, é muito comum que Deus, por nos amar, por cuidar da gente, permitir que algumas situações nos despertem a consciência, para a gente saber que Ele é Deus e Ele merece todo o nosso louvor e a nossa adoração. Eu me recordo, eu conto esse testemunho, meu pai foi servo de Deus na sua adolescência, começo de juventude, depois se debandou para o mundo de uma forma terrível, assustadora. Muitos anos fora dos caminhos do Senhor, adentrou-se na maçonaria, cresceu ali dentro daquela instituição, no ramo ali do rosacrucianismo, chegou até o 7º grau ali dentro, mas ele tinha uma promessa de Deus na vida dele. Deus havia dito algo a ele não podia ter feito o que ele fez. E um belo dia, saindo do trabalho, ele trabalha com manutenção de máquina de lavar e geladeira, saindo de uma casa aqui no São Fernando, ele foi atravessar a rua e não viu nenhum veículo passando. Quando ele pisou na rua, uma moto em alta velocidade pegou ele, arremessou ele longe, quebrou toda a perna dele, e quando ele caiu no chão, ele disse que ouviu uma voz dizendo: a sua jornada terrena acabou agora. Aquela voz estava lembrando ele que os dias dele no mundo, vivendo como uma pessoa do mundo, tinha acabado, e que agora ele ia ter que andar na presença de Deus. Essa isca, por 9 meses, não é? Foi o jeito que Deus utilizou para atraí-lo. 9 meses em casa, sem poder trabalhar, ele que sustentava a família. 9 meses em cima de uma cama, nada resolvia, nada fazia a perna dele ficar boa de novo, ficou de gesso esticado, sem trabalhar. E o que aconteceu nesse período? Os irmãos começaram a ir em casa para orar por ele. Irmãos, aquilo era terrível aos meus olhos. Eu fui criado sem religião nenhuma, sem fé nenhuma, nem batizado na igreja católica eu fui.
E cada vez que entrava um crente glória lá, eu ficava mais nervoso. Quanto mais avivado fosse o crente, mais bravo eu ficava. E eles oravam ali, e repreendiam, e decretavam cura, e eu acompanhando aquele processo. Falei, meu pai ficou doido. Já não basta quase morrer, agora vai inventar de virar crente. 9 meses numa cama. Quando ele começou a dar os primeiros passos, ainda assim a perna está boa, ele foi em um culto, em uma igreja pentecostal. E ali, durante a celebração do culto, o pastor da igreja teve uma revelação. Irmãos, nós acreditamos nisso quando acontece segundo os limites da Bíblia Sagrada. E aquilo marcou meu pai. O irmão disse, Deus me disse que vai curar alguém aqui hoje. E chamou quem precisasse de cura à frente, nenhum membro da igreja foi. E ele então perguntou para o obreiro, eu sou visitante, eu posso receber essa oração? E o irmão, claro, vai lá. E ele foi à frente, o pastor orou por ele, e ele estava com cirurgia marcada para colocar pino na perna. Quando ele foi fazer o pré-operatório, o osso havia soldado para a glória do nome de Jesus Cristo. A partir desse momento ele começou a servir a Deus, e já há 26 anos tem caminhado na presença de Deus. Deus sabe a isca que Ele usa. Deus fala com voz de gente, usa a isca de gente. Eu não sei que isca Ele está usando para você. Talvez uma frustração, talvez uma porta que se fechou, talvez você tenha que ter chegado na sarjeta para se lembrar que Ele é Deus. Mas o fato é que quando Deus joga a isca, Ele atrai eficazmente aquele que Ele quer pescar. Deus não é o pescador que vai para o mar e não traz peixe. Quando a voz da graça vem do céu e chama, pecadores vêm à presença dele e reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Meu pai veio, com ele veio toda a família. Deus sabe o que ele usa para atrair a gente. Às vezes, alguns momentos ruins que nós estamos passando são a forma de Deus despertar a nossa atenção. Deus costuma usar os terremotos da vida para despertar pessoas que estão com seus sentidos espirituais tapados. Em Oséias capítulo 2, verso 14, abra sua Bíblia por gentileza, nós temos uma situação em que isso aconteceu. Foi o momento em que Deus permitiu que Israel passasse os tempos mais nebulosos de sua história, para ali se arrependerem dos seus pecados e se voltarem para Ele. Oséias capítulo 2 e verso 14. Abra sua Bíblia por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor está na casa, louvado seja Deus. Todos acharam? Oséias capítulo 2 e verso 14, a Escritura diz assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e ali eu lhe falarei o coração. Você está no deserto da vida? As orações parecem que não são respondidas, a vida parece que perdeu a cor, está tudo difícil, pouco dinheiro no bolso, muito problema na cabeça. É nesse deserto que Deus vai falar o teu coração. É nessa situação difícil em que você está mais preparado para acolher a palavra de Deus no coração. Quando Deus permite que esses marcos cheguem na nossa vida, irmãos, a gente nunca esquece, nunca. Todo salvo em Cristo sabe no íntimo, quando Deus está o chamando para um concerto, para um novo posicionamento, para uma nova devoção. São nessas horas que a gente se recorda que a gente está na terra, mas serve a um Deus que está no céu, e um dia a gente vai se apresentar diante dele. Um dia nós vamos prestar contas a ele por isso lá do céu. Ele vai nos despertando. Chega talvez um temporal, uma tempestade, um grande milagre, não sei, mas o tempo todo Deus deixa pistas de que ele está conosco, e nessas pistas nós nos lembramos: Deus cuida de mim, Deus é o meu Senhor, Deus tem me sustentado. Por isso, traga à tua mente hoje a lembrança dos cuidados de Deus. Não se esqueça dos marcos que Ele deixou na sua vida. O Salmo 143, o verso 5, abra a sua Bíblia por gentileza. Convida homens e mulheres a não se esquecerem daquilo que Deus já fez. Jeremias falou certa vez assim, não o Jeremias que está lá, né? O Jeremias da Bíblia, falou assim: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança.
Nós somos chamados a nos lembrar do cuidado de Deus. E o Salmo 143, o verso 5 diz assim: eu me lembro dos dias antigos, considero todos os teus feitos e medito na obra das tuas mãos. Você tem alguma coisa para lembrar e para agradecer aqui nessa manhã? Então faça isso com muita alegria. Agradeça a Deus porque você tem filhos com saúde, agradeça a Deus porque você pôde comer hoje, agradeça a Deus porque você pôde ouvir a palavra dele nessa manhã, agradeça e lembra do cuidado de Deus. Deus nos convida para isso. A chegada de Matusalém fez Enoque começar a andar com Deus. E a pergunta é: qual vai ser o marco que vai atrair você para chegar mais perto do Senhor? Não espera a dor chegar. Você pode começar a andar com Deus por amor nessa manhã. Amém? E aí, é importante nesse ponto a gente explicar para vocês e fazer uma distinção de piedade e de intimidade. São duas palavras que talvez não sejam muito corriqueiras no palavreado, no alfabeto, no vocabulário dos evangélicos brasileiros. São expressões que eram mais usadas no tempo da Reforma Protestante. Por exemplo, eu estive 23 anos no movimento pentecostal, nunca ouvi uma pregação sobre piedade. Nem sabia o que essa palavra significava. Fui aprender depois de começar a estudar a Escritura Sagrada, me ocupar com boa teologia. Mas a piedade, ela significa, na voz de boa parte dos comentaristas, aquele sentimento que nós temos de obter de Deus um conhecimento verdadeiro, uma adoração sincera, termos a fé salvadora na vida, termos temor filial de Deus, Ele é nosso Pai, eu devo temê-lo, e termos submissão e amor reverentes pela presença do Senhor. A piedade é o resultado da graça no coração. Deus mostra que nos ama sem merecermos, e isso molda a nossa vida para obedecermos esse Deus que é capaz de salvar pecadores. A piedade é o caminho para o qual todo cristão é chamado. Nós somos chamados para a piedade. Você percebe que a Bíblia promete condenação para os ímpios. E ímpio é quem pratica piedade. E quem pratica piedade é o pio. Então, irmão, você é o pio de Deus aqui nessa manhã, viu? Mas não é o pio de passarinho, não. Não vai sair daqui falando pio, pio, pio. Não, não. Pelo amor de Deus, né? Mas se você vive uma vida pia, você tem piedade na vida. Então, piedade é essa atitude. A graça entra no meu coração, molda todos os meus valores e eu passo a obedecer a Deus por amor, porque eu amo. A intimidade, contudo, é algo diferente. A intimidade, ela é a consequência de uma piedade persistente. Aqueles que andam persistentemente na piedade começam a conhecer Deus de uma forma íntima. Começam a entender a Deus com mais profundidade. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 4, verso 8, abra a sua Bíblia. Piedade é a atitude correta do homem para com Deus. Ô glória. Ó irmãos, todos os nossos stories e status com áudio são uma armadilha de Satanás para a nossa vida, né? A gente pensa que ninguém vai vir. Tem hora, irmãos, que eu estou deitado na cama, dou aquela acordada, pego o celular na mão, a irmã está lá dormindo. Está tendo lá visões com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e você cai na besteira de ver o celular. Quando se abre, ele estava com o volume alto. Dá aquele, e se abaixa desesperado. Já toma uma bronca já épica, não é? Então fica a dica. Deitou para dormir, coloca lá no silencioso. Ó, fica a dica. Não é revelação isso, é revelamento. Deitou para dormir, coloca o celular no silencioso, que daí você pode vigiar algum status de noite, se você perdeu o sono. 1 Timóteo capítulo 4, verso 8, a Escritura diz assim: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. As pessoas que vivem piedade vivem por causa da promessa. A promessa de que a gente vai chegar no céu. Irmãos, nada freia os nossos instintos pecaminosos, a não ser a promessa da vida eterna. Porque eu ando na contramão do mundo?
Porque eu me esforço para ser uma pessoa honrada, uma pessoa de bom nome, uma pessoa de bom testemunho? Por que eu me esforço na solidariedade, na gratidão? Por que eu tento não reclamar dos dilemas da vida? Porque eu tenho promessa da vida presente e promessa da vida por vir. Isso é a piedade agindo no nosso coração. Além disso, Hebreus 12, 28, abra sua Bíblia. A Escritura diz mais sobre a piedade. Olha que maravilha. Hebreus 12, verso 28. Louvado seja o nome de Jesus. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e com piedade. Retenha a graça aqui nessa manhã. Abraça a graça de Deus aqui nessa manhã. Deus é bondoso, nós aprendemos na escola hoje. Ele é tardio em irar-se, Ele é compassivo. Como que você vai ficar indiferente a um Deus dessa natureza? Ele é misericordioso com você, Ele é bom com você, Ele te sustenta no meio das suas tempestades. Quanta coisa ruim aconteceu no nosso mundo, mas você chegou aqui, porque a graça de Deus abraçou você e Deus disse: os seus dias são determinados na minha presença. Deus sustentou você. Então, vivamos com piedade na presença dEle, tenhamos uma atitude correta com Deus, devolvamos a Ele em adoração, de todo o bem que Ele tem comunicado ao nosso coração. Enoque era o 7º depois de Adão, a Bíblia diz isso, e ele fazia parte de uma linhagem piedosa. Os homens da linhagem de Sete eram homens que invocavam a Deus, está escrito isso em Gênesis 4, 26, só que ele decidiu dar um passo a mais. Ele resolveu: eu não quero só ter uma atitude correta com Deus, eu quero conhecê-lo. Quero conhecê-lo mais. Eu percebo, a gente é pastor, a gente percebe a movimentação dos jovens solteiros, né, pastor Daniel? Quando chega alguém diferente na igreja, né? Irmão, fica afoito, né? Fica agitado, já vai lá no Facebook, deixa eu ver se eu acho a pessoa. E pesquisa, stalkeia tudo da vida dela, né, Júnior? E dá uma olhada assim em tudo da vida. Deixa eu ver se é solteira, se é casada. Por quê? O desejo de conhecer, de saber mais. A gente não tem esse desejo com Deus. A gente quer uma igreja que seja confortável, com bom ar-condicionado, bons bancos, uma pregação boa, para a gente vir, ter a nossa consciência aliviada e voltarmos para a mesma vida ímpia que a gente tinha. Mas entre os piedosos, alguns decidem conhecer a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tem intimidade. Se Deus é o que diz ser, se Ele de fato se revela aos homens pela Escritura, se Ele de fato intervém na história dos homens, é possível ter um relacionamento com esse Deus. É mais do que teoria. As Escrituras fundamentam o nosso conhecimento de Deus para nós não crermos na mentira. Mas nós não paramos aqui. Nós acreditamos pela própria Escritura que dá para conhecer os caminhos de Deus e os seus segredos. A Bíblia nos diz isso. Enoque tomou a decisão de andar com Deus. Ele andou, ficou perto, acompanhou Deus na sua trajetória. Na Escritura nós temos um outro homem que recebeu o testemunho, que andou com Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 6 e verso 9. Somente um outro homem recebeu o testemunho dessa forma, que andou com Deus. Mas tivemos outros homens notáveis na Bíblia, eu vou mencionar todos eles aqui. Gênesis 6 e 9 diz assim: estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Aleluia. Noé chegou pertinho. Você pode chegar pertinho nessa manhã também. Não fica no raso. Sai do raso nessa manhã. Chega mais perto do fogo consumidor e deixa ele aquecer o teu coração. Outros personagens também se destacaram no texto bíblico como possuidores dessa intimidade. Jeremias capítulo 15, verso 1, abra sua Bíblia por gentileza. Quando Deus está repreendendo Israel, Deus faz menção que nem sequer se 2 homens santos orassem a Ele, Ele retiraria o seu juízo.
Então Deus deu testemunho desses dois homens que eu vou mencionar aqui. Jeremias capítulo 15, verso 1. Quem achou, diga glória a Deus. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face e saiam. Olha, irmãos, Deus dando testemunho de dois servos dele. Pode vir Moisés orar aqui, aleluia. Pode vir Samuel, eu não vou atender a oração. Deus dá testemunho de que esses dois ele ouvia. Deus ainda ouve as suas orações? Ou você não fala mais com ele? Ou você não vive mais ao lado dele? Aleluia! Deus ainda ouve as suas orações, seus clamores, ele ainda percebe as suas lágrimas na presença dele. Ou será que Deus virou só amuleto para você conquistar as coisas na sua vida, um bom emprego, uma boa estabilidade, uma família feliz? Deus tem que ser mais do que uma fuga. Deus tem que ser o nosso Senhor, o nosso amigo, o nosso Redentor. Êxodo 33, verso 11. Vamos falar de Moisés em específico agora. Olha o que a Bíblia diz a respeito dele. Êxodo 33, verso 11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava-se o arraial. Mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Deus falava com Moisés como nós falamos com os nossos amigos. Coisa linda. Deus quer ter amizade com você. Deus quer ter intimidade com você. É possível andar com Deus. Ainda Tiago capítulo 2, verso 23. Outro personagem que chegou nesse ponto. Tiago capítulo 2, verso 23. A escritura diz assim: e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Coisa linda, irmãos, intimidade. No que se baseou essa intimidade? Na fé. Toda a nossa relação com Deus é construída por fé. Você pode louvar o nome do Senhor Jesus Cristo? Quando nós ousamos acreditar, Deus se permite revelar a nós. Louvado seja Deus. Ainda, um outro personagem, 2 Reis, capítulo 2, verso 11. Abra sua Bíblia. 2 Reis, capítulo 2, verso 11. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Assim como Enoque, Elias foi outro personagem que Deus tomou para si. Esse aqui o céu não vai levar. Eu vou colocar ele na fila preferencial e ele já vai estar comigo no céu. Essa busca mais profunda pela comunhão com Deus é a marca, irmãos, dos verdadeiros avivamentos. Uma coisa que eu acho interessante na IPE, irmãos, é que a gente não combina as coisas. Mas o assunto da ED hoje foi avivamento. E a minha mensagem está tratando disso. Se você não entendeu o caminho que eu estou levando vocês, eu estou levando vocês a pensar em avivamento, né? Calhou. Não sei como é que transcorreu a aula do companheiro lá, do Diego. Ou melhor, eu sei. Lá ele falou do Espírito Santo. Aquele que sopra os avivamentos. Louvado seja Deus. Então tem um caminho que Deus está propondo para nós aqui. Essa busca profunda pela comunhão com Deus é a marca inicial dos verdadeiros avivamentos. Quando eu vejo a minha geração, irmãos, e eu vou falar com humildade diante do meu Deus, quando eu vejo a minha própria vida, a gente tem dificuldade para ser rotulado como piedoso. Se a gente olhar a situação de muitos cristãos, talvez piedade não seja um rótulo que se aplique a eles, porque vivem vidas distantes da realidade espiritual. Não oram, não lêem a Bíblia, não têm desejo sincero de conhecer a Deus, vibram com coisas pagãs, são preocupados com tantas coisas. Não é que não vão preencher a sua alma para a vida eterna. Então a nossa geração tem dificuldade para ser rotulada como piedosa. Veja os nossos cultos de adoração, irmãos. Dá uma olhada. Dificilmente a gente reúne a casa toda no domingo de manhã.
E não é escala de trabalho, muitas vezes. São as dificuldades. As pessoas ficam tão sobrecarregadas com os fardos da vida, que elas não têm forças para poder dar aquele passo e chegar na beira da fonte, onde elas podem ser saciadas, porque Deus é a fonte de todas as bênçãos. Olha as nossas reuniões de oração, vazias. Escolas bíblicas, a gente não consegue se esforçar, irmãos, para levantar 1 hora mais cedo para chegar numa escola bíblica, para aprender a palavra. Então, ser rotulado como piedoso para a gente já é difícil. A gente fala e canta sobre avivamento no domingo, mas na segunda-feira a gente abre o horóscopo. Deixa eu ver o que está aqui para mim. Eu sou de Escorpião. Eu sou de Libra. Eu sou capricorniano. Cuidado com gente de Áries, hein? É perigosa. Isso é adivinhação, isso é culto ao demônio, isso é pagão. Eu não sou regido por estrelas. Eu sou guiado pela resplandecente estrela da manhã, o Verbo que se fez carne, Jesus Cristo. Qual é o teu signo? Eu tenho a marca de Cristo em mim. A gente canta de avivamento e vai ver horóscopo. A gente ouve uma mensagem coach lá, chora. E aí chega de noite em casa, vê Netflix, 365, vou assistir essa desgraça aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós precisamos melhorar. Pastor Sérgio precisa melhorar. Onde não existe piedade, não há estímulo para que pessoas busquem andar com Deus. A gente pode e deve mudar isso nessa manhã. Podemos e devemos. Porque a obra consumada por Cristo na cruz tem essa finalidade. Para que Deus nos salvou dos nossos pecados? Para quê? Para que a gente tenha intimidade com Ele. A obra consumada na cruz satisfez a justiça de Deus, propiciação pelos nossos pecados, e permitiu que inimigos de Deus, pela obra de Cristo na cruz, se tornassem amigos dele novamente. Jesus suportou o castigo dos nossos pecados, para que nós que éramos inimigos, pudéssemos ser recebidos na presença de Deus como filhos dele, perdoados. O Evangelho transforma inimigos em amigos. Glorifica o nome do Senhor, porque você é chamado amigo de Deus também, mediante o Evangelho. E esse Evangelho é poder de Deus para a salvação. Evangelho não é religião, irmãos, é relacionamento. É criador e criatura reconciliados pelo sangue vertido na cruz. A morte de Cristo na cruz fez os céus e a terra se beijarem. E Deus agora recebe pecadores em sua presença. A igreja não é o clube que a gente frequenta. A igreja é a família dos que creem e que decidem andar lado a lado porque querem honrar o seu Deus Salvador. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. Abra sua Bíblia, por gentileza. Nessa igreja santa, nós somos a família dos que vivem pactualmente unidos a Deus. Nós temos um pacto de sangue com Deus, que nos reconciliou. Aleluia, que maravilha. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. Quem achou, diga glória a Deus. Meu Deus. 2 Coríntios 5, 18. A Escritura diz assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Por que você está na presença de Deus hoje? Porque você foi reconciliado. Louvado seja o nome de Jesus. Essa reconciliação baseou-se nas boas obras que você fez? Não. A Escritura diz, nos reconciliou por meio de Jesus Cristo. A morte dele na cruz, seu sangue derramado, pagou o preço dos nossos pecados. E ele nos perdoou para que nós crescemos nele de todo o nosso coração e retivéssemos a graça que ele nos revelou.
Romanos capítulo 5, verso 11, abra sua Bíblia por gentileza. Ainda falando sobre a reconciliação, a Escritura diz isso, e não somente isso, mas nós nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Louvado seja Deus. Querido irmão, seus pecados te impedem de se achegar a Deus. A Escritura fala que todo aquele que peca é escravo do pecado. Os pecadores estão mortos nos seus delitos. A teologia reformada chama isso de depravação total. Um morto não escolhe nem a roupa que ele vai ser enterrado. Como você, morto em delito e em pecado, pensa que pode escolher a Deus? Você não pode fazer isso. Mas Deus visitou a gente no túmulo da terra. E Ele nos tirou de lá de dentro, aleluia. Da mesma forma que Jesus gritou o nome de Lázaro e o tirou da sepultura, mediante o evangelho da graça, pecadores são tirados da morte, para se apresentarem diante de Deus renascidos pelo poder do evangelho. Louvado seja Deus, por isso a gente se gloria em Deus. Você é salvo pela graça de Deus. Está firme na igreja pela graça de Deus. Sua vida mudou pela graça de Deus. Está dando certo lá no trabalho pela graça de Deus. Eu não sou nada, mas Ele se apegou comigo, se afeiçoou em mim, me escolheu, me chamou, aleluia. E hoje, pelo Senhor Jesus, eu alcancei reconciliação. Uma vez que a morte de Cristo na cruz nos reconciliou, meus irmãos, e a sua ressurreição nos justificou, você pode ter uma vida profunda com Deus. Não tem mais inimizade, aleluia, você não é mais inimigo de Deus. Talvez esse seja o ponto mais importante para nós refletirmos. Nós herdamos do movimento religioso que impera no nosso país um sentimento de que Deus nos trata de forma meritória, de acordo com os nossos méritos. Quando eu sou uma boa pessoa, Deus me ama, mas quando eu sou uma má pessoa, Deus me odeia. E o Evangelho mostra exatamente o contrário. Toda a relação de Deus com as suas criaturas é baseada em graça. Deus ama a sua melhor versão e a sua pior versão. Em que circunstância? Quando você está unido pactualmente com Ele pelo sangue de Jesus. Todos os pecadores são odiados por Deus, porque Deus não tem um culpado por inocente. Mas o povo que Deus atrai para si mediante a morte de Jesus Cristo é reconciliado. E aonde há reconciliação, há relacionamento. Aonde há reconciliação, há amizade. E aonde há amizade, há um amor que não pode ser rompido. Nada mais pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode glorificar a Deus por isso? Você talvez entrou aqui hoje a sua melhor versão, sua semana foi top, você está bem, não é? Você está em dia com Deus, você está se achando o alecrim dourado. Glória a Deus por isso, não é? Deus ama essa versão sua. Mas talvez você chegou aqui baqueado, sacudido pelas intempéries da vida, tropeçou, fracassou em algo e está aqui tentando entender se ainda resta alguma esperança para você. Deus, Ele é seu Pai, e um pai não abandona o seu filho. Então se arrependa, sacode a poeira, coloca a sua fé em Jesus e se levanta nessa manhã na presença de Deus e continua caminhando para a glória do nome de Jesus. Quando a gente anda com Deus, Deus revela-se a nós de uma forma diferente. Salmo 103, verso 7, abra sua Bíblia por gentileza. Quando eu falo se revelar de uma forma diferente, eu não estou falando de Deus trazer novas revelações, não. Nós passamos a entender com mais clareza o que já foi revelado para a gente. Salmo 103, o verso 7, eu amo esse versículo. Todos os irmãos acharam? A Escritura diz assim: Deus revelou os seus caminhos a Moisés, mas aos israelitas os seus feitos maravilhosos. Algumas pessoas só vão ver o cuidado de Deus. Um milagre aqui, outro ali, uma solução ali.
mas tem gente que Deus mostra os caminhos dele. Tem gente que Deus antecipa coisas para eles, irmãos. Deus prepara. Numa conversa ali, espontânea, a sabedoria de Deus se manifesta e Deus vai fazendo os caminhos dele conhecidos a nós. Deus pode fazer isso com você aqui nessa manhã. Mediante a Escritura, mediante o entendimento do plano da redenção, você pode conhecer os caminhos de Deus. Quantos querem isso? Glorifica o nome de Jesus Cristo aqui. Eu não quero ficar no raso. O raso não é para mim. E qual é o caminho, pastor, para andar com Deus? Só existe um, é a piedade persistente. João Calvino definiu a piedade dessa forma. João Calvino falou que a piedade é a atitude correta do homem para com Deus, que envolve conhecimento verdadeiro, envolve adoração sincera, envolve fé salvadora, envolve temor filial, envolve submissão e amor reverentes. Eu vou explicar cada um desses para vocês. Primeiro, piedade envolve conhecimento verdadeiro de Deus. Você precisa conhecer a Deus como Ele é. E só existe uma forma de você conhecer a Deus, lendo a Escritura Sagrada. Irmão, se passa na sua cabeça qualquer resquício de esperança que dá para ser um crente sem ler a Bíblia, você não entendeu nada ainda. Jesus falou assim: vocês erram porque vocês não conhecem a Escritura e nem o poder de Deus. Você tem que conhecer a Bíblia Sagrada. Então leia a Bíblia todo dia. Se consegue ler um versículo, leia um versículo. Consegue ler um capítulo, leia um capítulo. Consegue ler um livro inteiro por dia, leia. Porque quando a gente lê a Escritura lê o nosso coração. Isso faz a diferença. Quando nós conhecemos a Deus de verdade, a gente é piedoso. Agora, quando a gente pensa que conhece a Deus, a gente vira moralista. O moralismo é você fazer o que é certo porque é certo. Mas por que você faz essas coisas? Porque é o certo. Mas por que você anda por esse caminho? É porque todo mundo anda por ele. É um moralismo. Eu faço o que me deixa igual a todos. Mas quando a gente conhece a Deus, a gente se liberta da necessidade de ter que agradar pessoas para poder viver a vida que Deus quer que a gente viva. E como Paulo, a gente pode falar: quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, fazemos tudo para a glória de Deus. Deus quer revelar o conhecimento dele para nós. Quantos querem aqui conhecimento de Deus? Sabe onde está o conhecimento de Deus, irmão? Nessa Bíblia que você não abre na sua casa. Abre lá que você vai conhecer a Deus. Pastor, eu quero ouvir Deus falando comigo. Leia a Bíblia. Pastor, eu quero ouvir Deus em voz alta. Leia a Bíblia em voz alta. Os irmãos que são usados nos dons espirituais, graças a Deus nós temos isso aqui. Quantos querem agradecer a Deus? Porque Deus fala. Deus fala pela ciência, pela sabedoria, pela profecia. Fala. Não há um exegeta bíblico que possa dizer que isso não existe. Os dons de Deus são irrevogáveis, está escrito. Como que você vai ser usado por Deus nessa categoria de dons se você não lê a Bíblia para saber como é que Deus fala? Por que tem profeta prometendo chave de casa aí para as pessoas? Por quê? Deus promete isso na Escritura? Não. Então você não pode falar isso. Como que você vai falar uma coisa que Deus não falou? Com que autoridade? Como você pode dizer assim diz o Senhor de uma coisa que não foi divinamente revelada? Eu acredito na profecia como uma que eu ouvi aqui num dia de oração, alguns dias atrás aqui, irmãos, eu creio, Deus fala. Eu estava aqui devastado, ruim, provado. E eu não conto para vocês quando eu fico provado, porque vocês querem ver o pastor sempre sorridente, né? Devastado. Deus usou uma irmã dessa casa, porque nessa casa Deus tem falado conosco. Deus tem tido misericórdia de nós. E essa irmã veio até mim e ela disse as seguintes palavras: meu servo, eu não te deixei. E a Bíblia fala: seja os vossos costumes sem avareza, porquanto ele disse: não te deixarei e nem te desampararei. Está escrito. Então a serva do Senhor me lembrou do que está escrito, irmãos. Isso é Deus falando. Agora cuidado com essas profecias e esses gritos estranhos, essas promessas vazias. Corre disso. Corre disso. Não escute quem não está escutando a Deus. Só escuta a Deus quem está lendo a Bíblia, porque é ali que Ele fala com perfeição.
Então, aqui nós temos vivido essa esfera de dons espirituais proferidos com maturidade, por pessoas que têm procurado conhecer a Bíblia. É nesse despertamento que eu creio, que eu quero viver conhecimento verdadeiro de Deus, adoração sincera. Adoração sincera é quando nós adoramos a Deus do jeito que Ele ensinou que a gente tem que adorá-lo. Adoração de pessoas que se arrependeram dos seus pecados e nasceram de novo. Eu me torno igual àquilo que eu adoro. Se eu adoro o Deus verdadeiro do jeito que Ele se revelou, assim como Ele é santo, a adoração me instiga a me santificar também. Agora, se eu adoro um Deus que eu concebi com a minha mente, um Deus feito à minha imagem e semelhança, esse falso Deus vai me tornar um ímpio. Muitas pessoas vêm aqui domingo de manhã e adoram um Deus que ela criou na sua mente. O Deus que eu adoro é assim, é desse jeito, é assim, tem que ser desse jeito, senão não. O Deus que nós adoramos é o que se revelou na Bíblia. Se não for do jeito que está na Bíblia, não é o Deus verdadeiro. Louvado seja Deus. Então, quando nós adoramos o Deus verdadeiro, a adoração, ela vai nos mover à santificação. João capítulo 4, verso 23, a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Você, esse adorador, dá o glória a Deus mais alto que você puder dar aqui nessa manhã. Piedade é fé salvadora, fé exclusiva em Deus. Você quer viver em piedade, irmão? Abandone os ídolos. Abandone a crença nas instituições, abandone a crença nos políticos, abandone a crença nas ideologias, coloque a sua fé somente no Deus Salvador, aquele Deus que nós invocamos como Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o Deus verdadeiro, e adorá-lo é vida eterna para nós. Essa é a vida eterna, que te conheçam a ti, ó Pai, como Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Louvado seja Deus. Êxodo capítulo 20, verso 3, não terás outros deuses diante de mim. Irmão, tira aquele Buda da estante da sua casa, é para dar sorte, para dar dinheiro, joga fora. Tira esse elefantinho que te disseram que te dá sorte. Crente não tem sorte, crente tem bênção, 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 bênção. Joga fora, para de ver horóscopo, irmão. Para de assistir as lives de revelação. Deus não está nessas coisas. Deus está na vida daqueles que creem com fé salvadora. Enoque cria na promessa de Deus e firmado nela andou perto de Deus. Decidiu conhecer a Deus. Ousou ir além dos limites. Louvado seja Deus. Nada impediu Enoque de buscar a Deus. A família não impediu, a sociedade não impediu, a idade não impediu, ele estava ali buscando. Qual é a sua desculpa nessa manhã? Enterra as desculpas. A vida começa quando a gente estoura o casulo das nossas desculpas. Sai da bolha nessa manhã em nome de Jesus. Deus está convidando você para a aventura da fé. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quantos querem isso? Adoro o nome de Jesus. Piedade também é temor filial. Eu reverencio Deus porque eu sou filho dele. Tenho que viver como tal. Quando você é incluído no corpo de Cristo, mediante o batismo no corpo, 1 Coríntios 12, você agora se torna um com o Senhor Jesus Cristo. Você é o corpo dele. Você vai procurar viver uma vida que o agrade. E embora exista uma distância daquilo que você é hoje, com aquilo que Deus já declarou que você é, mediante a justificação, na sua jornada você vai crescer em piedade dia após dia. Crente anda para frente, irmãos. Se você anda de lado, você é caranguejo. Se você anda para trás, Deus não tem prazer em você. Anda para frente em nome de Jesus Cristo. O que ficou para trás, ficou para trás. Você pode dar uma glória a Deus bem alto aí? Deixa passar, ficou para trás, larga lá. Continua caminhando nesse caminho que te aproxima de Deus, porque Deus nos amou como filhos, mesmo não merecendo esse amor. 1 João 3,1 diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece,
porque não conhece a Ele. Deus amou você como um filho. Aleluia. Alguns de vocês talvez não tiveram o prazer de ter o amor dos seus pais terrenos, mas o amor do Pai Celestial nunca falha. Adore a Deus porque Ele te escolheu para ser filho dEle. E por fim, a piedade é submissão e amor reverente. É querer adorar a Deus, é querer estar aqui. Eu estava orando hoje quando eu cheguei, e eu pensei o seguinte: por que eu estou aqui hoje? Por que eu estou aqui hoje? Porque eu sou pastor da igreja, eu tenho que vir? Eu estou aqui hoje porque eu vou pregar, é meu dia de pregar. Eu estou aqui hoje porque se eu não vier os irmãos desanimam. O que eu estou fazendo aqui, Senhor? Por que eu vim aqui? E eu percebi, irmãos, que em especial hoje, eu vim porque eu queria estar na presença dEle. Estava muito claro para mim. Eu vim porque eu queria estar aqui. Porque eu sei que aqui unido a vocês, eu estou em comunhão com o nosso Deus, a nossa fé comum. E eu senti uma alegria no coração. Eu não vim forçado, eu vim porque eu amo a Ele, eu quero servi-lo, eu quero adorá-lo. O fracasso da religião é quando ela forma religiosos e não servos de orelha furada. O servo de orelha furada é aquele escravo que foi alforriado, mas ele não quer sair da casa do patrão. E ele pede para o patrão: ó, fura minha orelha, que essa aqui é a minha declaração, que eu quero ficar servindo você até o final da minha vida. Eu estou aqui porque eu escolho estar aqui. Eu estou aqui porque eu quero estar na presença dEle. Eu estou aqui porque eu quero adorar a Ele. Eu não estou aqui por causa de homens, eu estou aqui por causa do verdadeiro homem e verdadeiro Deus, Jesus Cristo. Eu quero ser o servo de orelha furada. Enoque perseguiu a glória de Deus por 300 anos. Ele já estava no meio de um monte de gente que buscava Deus, mas ele quis ir além. Ele queria mais. Aleluia. Eu sinto o peso da glória de Deus aqui nessa manhã. Porque alguns dos nossos aqui, Deus está chamando para mais pertinho. Mais perto. Mais perto. É um tempo da gente tirar as reclamações dos nossos lábios, aleluia. É um tempo da gente parar de falar para Deus que está tudo muito complicado e muito difícil. E é o tempo de nós confessarmos de todo o nosso coração: Senhor, o Senhor me trouxe até aqui, e aqui eu quero ficar, porque aqui não é outro lugar, senão a casa de Deus, a morada do Altíssimo. Aleluia. Deuteronômio 30, verso 6. Eu quero que isso aconteça na minha vida. Eu quero que aconteça na sua vida. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma, para que você viva. Nós precisamos que Deus circuncide o nosso coração. Esse coração obstinado que não ama a glória de Deus, é necessário que ele seja circuncidado. E Deus quer fazer isso com você aqui nessa manhã. Você quer viver isso? Glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo aqui. A igreja, ela anda nas pisadas de Enoque. Você já parou para pensar nisso? A inspiradora jornada de Enoque, meus irmãos, nos estimula, nós que somos comunidade dos amigos de Deus, a vivermos a vida profunda que ele viveu. Diante da expectativa do juízo, Enoque andou com Deus. E nós sabemos que chegará o dia em que Deus julgará os vivos e os mortos. Como vamos viver diante dele, diante dessa perspectiva? Andando na obstinação dos nossos pecados, nos entregando às drogas, nos entregando à prostituição, nos entregando a coisas horrendas que ofendem a santidade dele, ou nós vamos firmar os pés e viver uma vida de piedade na presença dele, com a atitude correta,
2 Timóteo 4,1 diz assim: eu conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Ele está aí, irmãos, prestes a vir buscar a sua igreja. Como que Ele nos encontrará na presença dEle, lavados no sangue de Cristo, nascidos de novo, regenerados, convertidos, com a orelha furada? Ou Ele vai nos achar desapercebidos, descuidados, desatentos? Aleluia. Irmão, essa palavra fez eu pensar em tantas coisas essa semana, irmãos. Tantas coisas passaram na minha mente, eu me vi em desvantagem. Eu disse para o Senhor: Deus, eu preciso chegar mais perto. Preciso chegar mais perto. Eu reconheço que eu não sou alguém que anda na sua presença. Eu luto pela piedade, mas eu quero lutar um pouco mais. E eu quero andar contigo, meu Deus. Eu quero te conhecer com mais profundidade. Aleluia. Assim como Deus tomou para si Enoque, a Escritura afirma que os salvos serão publicamente retirados do mundo. Não é uma busca secreta, é uma manifestação pública. Ele virá. A Bíblia diz que todo olho o verá, e aqueles que são de Cristo serão tomados à vista de todos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e 17, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, aleluia, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Deus tomou Enoque para si, e nós seremos tomados por Cristo naquele dia. Você quer participar desse evento? Quantos querem ser tomados pelo Senhor Jesus Cristo? Dá o glória a Deus mais alto que você puder dar aqui. Assim como Enoque obteve testemunho de ter andado com Deus e o agradado, a Bíblia promete que todos aqueles que se arrependerem dos seus pecados e crerem em Jesus Cristo serão justificados e reconciliados com Deus. Nossa posição diante de Deus é obtida pela mesma fé que Enoque teve. Uma fé que é capaz de promover mudança em nosso coração, uma fé que nos une a Deus. Romanos capítulo 5, verso 1. Tendo sido justificados pela fé, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação é Deus declarar você sem culpa. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo por isso? Deus olha para você e não vê culpa mais na sua vida. E a Escritura diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Nesse dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que tipo de pessoas vocês devem ser? Em santo trato e em piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do Senhor, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, o povo da aliança, os escolhidos, os pactuados, aguardamos segundo a sua promessa, novos céus e uma nova terra em que habita a justiça. Não se apegue com o pó dessa terra. A nossa terra vai descer do céu e vai estar aqui. A nova Jerusalém, a esposa do Cordeiro. Quantos querem entrar nela? Glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo. Fique de pé em nome de Jesus. Assim como Enoque, nós também temos a realidade de um juízo iminente de Deus. E como ele, nós somos convidados a seguir o caminho do crucificado, amando a Deus, amando o próximo e procurando glorificar o Senhor em todas as coisas. Aleluia. Irmão, Jesus conquistou na cruz a salvação do povo que invoca o seu nome.
Enoque foi amigo de Deus, Jesus foi maior do que Enoque. Porque Jesus não foi amigo de Deus, ele foi o próprio Deus que amou seus inimigos. Aleluia! E ele na cruz do Calvário suportou a ira divina sobre os nossos pecados, para que nós pudéssemos nele vivermos uma vida piedosa, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Glória a Deus. Você vai se apresentar diante de Deus naquele dia com seus pecados? Você pensa que ele vai ter o culpado por inocente? Não. Por isso ele chama todas as pessoas a confiarem no sangue que foi vertido na cruz. Ele chama todas as pessoas a crerem nele para serem perdoadas. E os que assim foram vão passar por ele sem condenação. Romanos 8, verso 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Hoje nós vamos fazer uma oração diferente. Deus me moveu isso. Bem diferente. Eu quero orar por você, meu amigo, que precisa caminhar mais perto de Deus. Hoje é uma oração, um clamor por um reavivamento no nosso meio. Você tem andado disperso, desapercebido, e o Senhor quer que você chegue mais perto dele. E você que deseja estar mais perto de Deus, vem aqui à frente. Nós vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor chama você. O Senhor chama você, é a hora de chegar mais perto. Amando remanasto e calai. Hora de chegar mais perto. É hora de se aproximar de Deus, porque o juízo é iminente. Deus virá com todos os seus anjos. Nós precisamos, meus irmãos, estar lavados do sangue do Cordeiro. Precisamos deixar de lado as coisas dessa vida e nos apegarmos com mais firmeza à salvação que nós recebemos. Aleluia! Você tem estado preocupado com tantas coisas. Isso é necessária. Escolha a boa parte nessa manhã. E a boa parte é estar aos pés de Cristo, andando ao lado de Deus. Você disse nessa manhã que você vai largar tudo. Tudo. Mas a Escritura te lembra: se você voltar atrás, Deus não tem prazer na tua alma. Não volta atrás não, chega mais perto. Mas pastor, estou sentindo uma coisa diferente. Nós não andamos pelo que nós sentimos, nós andamos por fé no Filho de Deus. Sentimentos não movimentam o nosso coração, nós andamos por fé. E a fé não sente, a fé vive. Aleluia! A fé não sente, a fé experimenta. A fé não é movida por circunstâncias, ela permanece inabalável diante de um Deus que não muda. Então você que pensou de parar, sempre conversar comigo no final do culto, vem só para dizer que você não vai fazer isso. Porque Deus está falando com você. É nessa casa, é com esse povo que Deus vai tratar e trabalhar no teu coração. Quem está aqui na frente vai abraçar quem está do lado aí. Agora pode, abraça a pessoa bonita que está do seu lado. Nós vamos orar com toda a fé do mundo, porque eu sinto Deus aqui conosco, meus irmãos. Algumas manhãs são de um jeito, outras manhãs são de outro. Afinal, o dono da casa é Deus. Ele faz do jeito que Ele tem que fazer, do jeito que Ele quer fazer. E quando Ele faz é diferente. Aleluia! E Ele faz isso para o nosso bem, porque nos ama, porque nos quer, porque deseja que estejamos acesos
colocamos diante da sua presença. Aleluia. Eu quero pedir para os meus irmãos líderes que estão aí na nave, imponham as mãos sobre essas pessoas aqui em nome de Jesus. E nós vamos orar com toda a fé do mundo. Fale com Deus. Peça perdão para Deus dos seus pecados, se arrependa deles e peça para Deus renovação nessa manhã. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós nos colocamos diante da sua presença. Nós rendemos, meu Pai, toda a honra e toda a glória ao teu santo nome. Ah, Senhor, tu és digno de receber a honra, a glória e o louvor. Mas, Pai, os nossos caminhos não são bons diante da sua presença. Falta-nos alegria, Pai, falta-nos fervor, falta-nos devoção verdadeira. Pai, temos andado apreensivos com tantas coisas, temos andado abatidos, meu Pai, com tantas coisas, apáticos, meu amado Senhor. Mas nessa manhã, Pai, nós clamamos pela sua misericórdia, clamamos pelo seu perdão, meu amado Senhor. Tenha misericórdia de nossas vidas, Pai, nos perdoa, Senhor, pela nossa frieza, nos perdoa, Senhor, pela nossa incredulidade, nos perdoa, Senhor, pela nossa preguiça, nos perdoa, Senhor, pela nossa indiferença e apatia, nos perdoa, Senhor, pelas nossas murmurações, nos perdoa, Pai, porque muitas vezes não te amamos como o Senhor merece ser amado. Senhor, tenha misericórdia de nossas vidas. Ajuda-nos, meu amado Senhor, a firmarmos os nossos pés diante da tua presença cada vez mais, cada vez com mais temor, cada vez com mais intensidade, cada vez com mais alegria. E visita, Pai, o nosso coração cansado nessa manhã, com renovação, com perdão, com alegria. Aviva a tua obra em meus aos anos, meu Pai. Em meus aos anos a face é conhecida, meu Pai. Na tua ira, Senhor, lembra-te da misericórdia. Tenha misericórdia de nós, meu amado Senhor, e se te alegra de nós, derrama da tua presença, derrama do teu Espírito, derrama, meu Pai, da alegria do céu, derrama, meu Pai, mais da tua graça no nosso meio. Porque nós precisamos de Ti, meu amado Senhor. Nós precisamos da Tua alegria no nosso coração. Compromisso, grande amor de Cristo, eu preciso. Abrace bem forte essa pessoa que está do seu lado agora. Sinta a alegria de Deus com ela, sinta o amor de Deus ao lado dela. Deus tem renovo para nós nessa manhã. Deus tem alegria para nós nessa manhã. Na presença de Deus há abundância de alegria. Glórias a Deus. Deus está fazendo coisas novas no nosso meio nessa manhã. Aleluia. Tome o seu assento glorificando a Deus. Aleluia. Aleluia. Seja Deus, aleluia. Fique de pé, irmãos. Vocês sentaram, a gente tem que dar bênção, aleluia. Aleluia. Que presença maravilhosa do Eterno aqui na casa, aleluia. Guarde essa palavra, irmãos, guarde essa palavra, aleluia. Porque Deus está fazendo novas todas as coisas. É um tempo muito oportuno de Deus para nós. Guarde isso, estenda suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito permaneça com todo o povo de Deus. E todos podem dizer
Vamos louvar o Senhor.